Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo, um livro de Chris Poli, capítulo 7, parte B. Como desenvolver a fidelidade. Não existe uma regra clara e rígida sobre como ensinar um filho a ser fiel, mas algumas atitudes podem e devem ser tomadas. O primeiro passo é estabelecer um relacionamento de compromisso com a criança. No trato cotidiano, o pai e a mãe devem sempre verbalizar que o filho pode confiar neles, por meio de mensagens como "nunca vamos mentir para você" ou "pode acreditar em nós, queremos sempre o seu bem porque amamos você". Sempre que houver oportunidade para transmitir esse tipo de segurança, deve-se aproveitá-la. Naturalmente, essas promessas precisam ser cumpridas na prática. Pois se você e seu cônjuge fizerem afirmações do gênero, mas não procederem conforme disseram, o que o seu filho enxergará é falta de sinceridade, o que o fará perder a confiança nos pais. E, em vez de reforçar, essa atitude vai prejudicar os laços de fidelidade entre vocês. Portanto, se prometeu, cumpra. A vida diária está repleta de exemplos de momentos em que a fidelidade será testada, a nossa e a dos outros para conosco. É importante que, como pais, gastemos tempo para refletir sobre as pequenas coisas, de forma a transmitir às crianças o valor da palavra compromissada. Já parou para pensar em quantas relações você é afetado, direta ou indiretamente, pela falta de fidelidade, honestidade, sinceridade e veracidade das pessoas? A falta de compromisso afeta a nossa rotina e é importante pontuar isso constantemente para as crianças. Um exemplo pessoal. Depois de algumas semanas de férias, voltei para casa com o propósito de resgatar velhos hábitos. Decidi fazer uma dieta, retornar às aulas de pilates, às sessões de drenagem linfática. A primeira atitude que tomei quando cheguei foi agendar uma hora com a minha massagista. Ela atende em minha casa e me programei para recebê-la no dia marcado. Faltando uma hora para chegar, recebi um torpedo no celular que dizia apenas: "Não poderei te atender hoje, amanhã eu te ligo". Ela não só descumpriu seu compromisso comigo, mas também não me ligou no dia seguinte. Não era algo muito importante, muito menos fundamental, mas fiquei bem chateada, porque todo o meu planejamento do dia foi frustrado em função dessa quebra de fidelidade ao compromisso. Imagino que minha massagista deve ter tido algum problema. O que me chateou não foi tanto ela ter sofrido um impedimento. Isso acontece com todos nós. Mas, acima de tudo, não ter cumprido com a palavra dada de me telefonar. Se um exemplo como esse acontecer com você, é uma excelente ocasião para mostrar ao seu filho os problemas gerados pelo descumprimento de um pacto de fidelidade, formal ou informal. Pode-se mostrar quanto isso prejudicou seu planejamento e explicar que isso abala a confiança da palavra da pessoa. Naturalmente, a lição deve vir acompanhada de uma aplicação para a vida da criança, do tipo: "Está vendo? Por isso é importante você sempre fazer o que diz e nunca faltar com a sinceridade". Como pai, algo que joga a seu favor é que os filhos têm a tendência natural de confiar em você. Faça um teste. Peça para o seu pequeno subir em um muro e se jogar em seus braços. Ele se lançará no vazio, porque confia plenamente que você vai segurá-lo. Se um dia, porém, acontece algo e você se distrai, ele cai no chão e a confiança é perdida. Isso não necessariamente é uma perda para a vida toda. A partir daí, é preciso restaurar o processo de confiabilidade por meio de um vínculo profundo de compromisso. Assim, da próxima vez que ele saltar do muro, mesmo que duvide que o pai vá segurá-lo, ele tentará novamente. Pais não são super-heróis e vão errar sempre. É importante que a criança entenda que sempre haverá falhas. Esse é o momento em que, como pais, devemos reconhecer nossos erros e lançar mão de uma eficiente ferramenta na restauração da confiança e da fidelidade perdidas: o pedido de perdão.
Desculpar-se é uma atitude nobre. Representa descer do pedestal e deixar de lado a postura de que todos os pais e mães são perfeitos, que sabem tudo. Reconhecer as suas falhas incentiva seu filho a fazer o mesmo e estreita o elo de confiança. Um diálogo honesto, verdadeiro e baseado no reconhecimento do erro estabelece um relacionamento de fidelidade e compromisso. Admitir um erro no diálogo com a criança fortalece as sementes de sinceridade, honestidade e confiança, revigora o vínculo estabelecido entre pais e filhos e os aproxima. Quando eu era adolescente, forjei minha idade em um documento para assistir um filme no cinema. Eu poderia ter sido honesta, mas não fui. A honestidade sempre fez parte dos meus princípios, desde a minha infância, pois aprendi com os meus pais que deveria ser sincera em todos os meus atos. Voltei para casa arrependida. Chamei-os, contei a verdade, chorei e pedi perdão. Isso só aconteceu porque havia um pacto tácito de confiança entre nós desde pequena. Em vez de ser disciplinada, a minha atitude fortaleceu o nosso relacionamento. O relato bíblico mostra o perdão como uma decisão essencial na vida das pessoas. Jesus ratifica essa atitude em diferentes ocasiões, como quando o apóstolo Pedro lhe pergunta quantas vezes deveria perdoar alguém que fizesse algo contra ele. A resposta de Cristo o surpreende. Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é exemplo para nós e devemos fazer o mesmo para os nossos filhos, pois o perdão fortalece a fidelidade.